Muito obrigado, a presença de todos. A vocês que estão assistindo aí em Guarulhos, muito obrigado. Daremos início então à Escola de Pais. A Escola de Pais tem a finalidade exatamente desse que antecede os pais, que é a escola. Então é uma troca de experiências. Nós vamos falar sobre algo que é a minha grande paixão, que é a educação. Então nós vamos falar sobre o tema que, se deixar, eu fico horas falando, por tratar-se de um assunto que é algo do meu interesse, algo do meu domínio e algo que eu amo fazer e praticar, que é a educação de crianças e adolescentes. Então nós vamos iniciar sempre com as frases de impacto, né? As frases de impacto são aquelas consideradas transformadoras. Aquilo que você lê e cria-se um impacto. Quando educamos nossos filhos com autonomia e autenticidade, entregando aos mesmos as responsabilidades, o foco e os objetivos serão maiores do que os próprios medos, e sua determinação será maior do que qualquer obstáculo. Então essa é uma grande frase de impacto, onde nós determinamos que a educação ela deve sempre caminhar para a autenticidade. Quando você educa o seu filho com autenticidade, para que ele, boa noite, para ele ser ele, sempre, em qualquer ocasião, você não terá medo da convivência, da companhia, de onde ele estará ao passar do tempo, porque ele vai ser sempre ele, independente do meio, independente do convívio, ele vai ser sempre ele. Agora, quando você não educa com autonomia, você está educando um filho mascarado, que na tua presença ele tem um comportamento, na tua ausência ele tem outro comportamento. Esse é chamado do filho mascarado, que utiliza diversas máscaras para ser aceito pela sociedade, pela família, pelo grupo de amigos, pelo grupo onde ele está inserido naquele momento. São as máscaras que nós utilizamos. Uma criança, quando nasce, ela é amada pelo simples fato de ter nascido. Somente. Esse é o amor verdadeiro, puro e desinteressado. Então todos sabem o quanto a mãe espera a gravidez, o quanto o pai fica grávido junto, né? E o quanto essa gravidez é esperada. E quando esse amor vem ao mundo, ele é um amor pleno, ele é um amor completo na vida do casal, na vida do pai, na vida da mãe. Simples o fato de existir, não precisa ter nada em troca, nada de retorno, só o fato de ter vindo ao mundo já é amado. Ao passar dos anos, esse amor ele sempre vai ter uma condição. Então esse amor ele permanece, mas a gente sempre vai impor alguma condição. Se fizer isso, se tiver bom comportamento, se tiver bom resultado, se tiver... Então quer dizer, esse amor, a criança, ela vai crescendo e vai sentindo que ela precisa utilizar algumas máscaras, que ela não pode ser naturalmente a criança que ela nasceu. Ela precisa de interferências. Essas interferências nós, adultos, também temos muitas máscaras, e nós utilizamos todos os dias para sermos aceitos, para sermos amados, para sermos queridos. Então, quanto mais autêntico nós formos, verdadeiros e realistas com os filhos, eles crescerão também da mesma forma.
tá? Eles crescerão com essa mesma autenticidade. Existem 3 grandes maneiras de se educar: pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo, tá? São as 3 grandes maneiras de se educar. Então, essa frase, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, isso não existe, isso não funciona. Você só educa através do exemplo. Então, um grande segredo é você ser verdadeiro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou fumante, eu fumo, e eu sou diretor de escola. E dentro do meu regimento existe uma proibição do fumo, até porque eu não posso cultivar e nem posso fazer apologia ao fumo. E a criança não pode ter esse tipo de exemplo, esse tipo de contato, esse tipo de cultivo. E quando eu pego um adolescente fumando próximo à escola, eu chamo a minha coordenadora para repreendê-lo, eu chamo alguém que não fuma para repreendê-lo, porque aí essa conversa vai ser uma conversa verdadeira, essa repreensão vai ser uma de verdade, porque eu não tenho moral para repreender um aluno que vai estar fumando. É óbvio que eu posso por quebrar a regra, mas não pelo exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Se você não quer que seu filho vire um alcoólatra, se você não quer que seu filho beba, não beba. Se você não quer que seu filho fume, não fume. O que você não quer para o seu filho, não faça. Se você quer um filho honesto, se você quer um filho digno, seja honesto. Dê exemplos de honestidade, dê exemplos de valores, porque ele não aprende o que você fala, ele aprende o que você faz. É isso que ele aprende, é o que você faz, não o que você fala. Então não adianta pregar uma coisa e fazer outra. Filho de pais desonestos não necessariamente será uma pessoa desonesta, mas ele tem 70% de acentuação a seguir. 70%. 30% o universo pode conspirar para que ele faça algo diferente dos pais e ser um cidadão do bem, mas ele tem 70% de inclinação para seguir o exemplo dos pais. O pai e a mãe vai ser, desde a primeira infância, eles serão os heróis dos seus filhos. Então, o que ele está fazendo, o que o seu herói faz, você quer fazer. Você quer fazer igual. Você quer ser igual ao seu herói. Quando você entra na adolescência, por que entra tanta crise, tanto choque do pai com o filho na adolescência? Porque o pai deixa de ser o herói do filho na adolescência. O herói do filho na adolescência passa a ser o amigo, passa a ser o ídolo, passa a ser o artista, passa a ser o Zé Droguinha, passa a ser qualquer um, menos o pai e a mãe. Por isso que a primeira infância é a fase mais importante na educação da criança, que é onde você fortalece a personalidade dela. Fortaleceu a personalidade, formou uma criança autêntica, pode soltar no mundo que ela vai ser ela sempre. Pode soltar, sem medo. Porque esse negócio de ficar prendendo o filho também não segura nada, tá? O fato de prender o filho, você não está evitando nada. Porque o momento que ele se sentir solto, ele apronta. E ninguém consegue amarrar um filho, né? Ninguém consegue amarrar. Então nós precisamos educar. E educar dá trabalho. Educar dá trabalho. E graças a Deus, viu, que dá trabalho, porque nós conseguimos montar uma escola com isso, né? Para educar. Porque realmente é uma profissão. Educar é uma profissão. Então, não se culpe por algo que eu estou falando e você vai
Bater, meu Deus do céu, estou fazendo isso. Eu estou exatamente nesse ponto aí, eu estou cometendo esse erro. Educar é em cima de erros e acertos. Não existe receita, não existe fórmula. O que deu certo com um filho não dá com o outro, tá? Então não tem uma regra. Não existe uma regra para todos. A educação é muito singular, ela é muito individual. O que serve para um não serve para o outro. Então nunca compare os filhos, porque eles são diferentes. Como você também é diferente, eu sou diferente, nós temos uma digital, nós temos uma personalidade única, nós somos únicos. Então, o importante é que a criança, desde pequena, saiba quais são os valores da família. Quais são os valores? Da sua família, os valores são uns, da sua são outros. Os valores são diferentes. Tá? Os valores ele tem muito a ver com o cunho religioso, com a formação religiosa, com o que você trouxe da sua infância, com os traumas que você teve na sua infância, com o sucesso que você teve da sua adolescência. Tem tudo a ver com o seu histórico de vida, os seus valores que você prega para os seus filhos, e que o vizinho não tem nada a ver com isso. Tá? Os seus valores são diferentes deles. Então o que é certo para um não é para o outro, né? Os valores são diferentes. Agora, o respeito serve para todos. O respeito serve para todos. O respeito ele é universal. Então nós vamos respeitar sempre, mesmo tendo os valores diferenciados. O respeito ele é único. Amor, igualdade, compaixão, fé, honestidade, humanização, sensibilidade, essas coisas, hoje, cada vez mais, nós estamos perdendo isso nas crianças e nos adolescentes. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos nos distanciando do lado afetivo. Então, pelo excesso de trabalho, pelos pais hoje estarem diretamente ligados. Hoje nós temos o pai trabalhando, a mãe trabalhando. Então, o laço afetivo, que é o contato físico, ele é mais, hoje é mais raro, né? Tempos atrás, ou a mãe ficava, que era mais normal, né? A mãe ficava com o filho e o pai trabalhava. Hoje não, hoje nós precisamos do pai e da mãe trabalhando para manter uma família. Hoje nós precisamos dos dois trabalhando, e isso gera uma carência. Nós somos carentes por natureza. Quando nós temos uma distância física, essa carência ela aumenta. Então nós ficamos mais sensíveis, mais carentes. Por isso que nós temos que suprir, não dando o que se pede. Que alguns pais suprem dessa forma, dando o que se pede. Já que eu não estou dando tempo, eu vou dar o que ele está pedindo, eu vou dar em material, eu vou dar aquele que é sonho dele, aí nós estamos estragando a criança, nós estamos mimando, estragando, né? E tem que ter os merecimentos. Nós temos que suprir da forma de ensinar as emoções, ensinar a sensibilidade, de perceber que não é a presença física que nos faz presente na vida de alguém, né? O que nós mais temos hoje é a pessoa aqui, porém não estando com a sua alma presente. Nosso corpo está aqui e a nossa alma não está no local. Então, nós estamos somente de corpo presente. Isso é considerado a síndrome do pensamento acelerado.
nós temos sempre um pensamento muito acelerado. Então nós estamos aqui, nós estamos preocupados com o que nós temos para fazer depois daqui, com o que nós vamos fazer amanhã, com o que nós fizemos hoje na hora do almoço, o que nós vamos fazer depois de amanhã, o que nós vamos fazer no domingo de Páscoa. Então a cabeça não para de trabalhar. Isso é uma síndrome do pensamento acelerado. Isso nos distancia do aqui e do agora, do corpo e alma presente. Então você viver o momento, que a única certeza que nós temos é o aqui e o agora, é o momento presente. Então quando você está com seu filho e você está de corpo presente, você realmente está entregando para ele esse amor, esse afeto e esse carinho. Agora, o tempo que você tem com seu filho, ele no celular, você no celular, vocês estão só de corpo presente, vocês não estão trocando afeto algum, vocês não estão nem oferecendo e nem recebendo, está somente o corpo ali presente. E isso está sendo muito comum, nesse mundo moderno, muito comum, que é o corpo presente, mas sem a nossa alma, sem o nosso coração, sem a nossa presença por inteiro, sem a nossa entrega. Então eu vou ler uma estatística aqui para vocês, que ela é assustadora. Se não investirmos nas mentes das crianças e dos jovens, se não cuidarmos do futuro da humanidade e do planeta, as estatísticas, elas relatam que uma em cada duas pessoas desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Então, perceba que a estatística é altíssima. Uma a cada duas pessoas. Uma a cada duas. Isso é algo alarmante. Nós que trabalhamos com educação, nós estamos acostumados com isso, porque hoje não tem idade. Você vê isso já na criança passando para pré-adolescência, com depressão, com problemas de ansiedade, transtornos, porque o mundo está gerando isso cada vez mais cedo, pela velocidade da informação, pelo excesso de informações, pela falta da presença no presente, sempre no futuro. Isso nos traz esses transtornos. Isso cabe a nós refletirmos sobre, tá? Todos nós temos que parar um momento e refletir. Minha vida está indo embora. Para hoje. Perceba a idade que você tem e veja de hoje para trás o que você viveu. Você fala, meu Deus, a idade está voando, não é? Está voando. Mas está voando por quê? Porque você não está vivendo o momento presente. Então, quando você vive uma ansiedade, o dia, ele não existiu para você. Ele não existiu. Você viveu aquele dia pensando no outro dia. Então aquele dia foi vago. E a gente está deixando um monte de dias vagos na nossa vida. Um monte. A única certeza que nós temos é da morte. É a única certeza. Que nós vamos morrer. Quando? Não sabemos. Mas a certeza que nós vamos morrer, nós temos. Então, nós temos que viver a cada dia intensamente, com prazer, com gosto, com alegria, sabe? Levantar e levantar com vontade, levantar com prazer, levantar e ter vontade de fazer aquilo que você faz no dia a dia. Por isso que a gente fala para os alunos: escolha a sua carreira com o coração, escolha aquilo que você ama fazer, não pense na remuneração. A remuneração é consequência. Você sendo um ótimo profissional, seja a área que for, você vai ser remunerado e bem remunerado, mas você tem que ser o melhor.
O Brasil está cheio de advogados, mas ótimos advogados existem poucos. Médicos, nós temos um monte. Excelentes médicos está em falta. Então, nós temos que procurar a excelência naquilo que você faz. E você só consegue atingir a excelência fazendo o que ama. Você não consegue atingir a excelência fazendo algo por obrigação ou pela remuneração. Então, isso está muito associado ao prazer. E prazer de levantar todos os dias. O meu prazer não pode ser só no sábado e domingo. Não pode, senão a minha vida se resume a 2 dias na semana. 5 dias de tortura para 2 dias de alegria. Então, meus dias da semana, eles têm que ser prazerosos. Isso nós temos que cultivar desde pequeno. A escola, a criança, ela nasce curiosa. Perceba que seu filho, como ele é curioso. Às vezes até irrita, né? Tanta pergunta. A hora que para essa curiosidade é a hora que para de aprender. Então, o adulto, ele se torna ignorante ou ele se torna incapaz quando ele perde a curiosidade. Aí ele para de querer aprender. Então, que nossas crianças jamais percam essa curiosidade, sabe? Essa vontade de querer aprender, essa vontade de querer saber. Então a escola, ela não pode ser um castigo para uma criança. A escola tem que ser prazerosa, porque se ela é curiosa, aqui é o lugar onde ele vai encontrar todas as respostas que todos os cientistas, todos os pesquisadores, todas as pessoas que dedicaram a vida por alguma informação, essa ciência se encontra na escola. Então é aqui que ele vai aprender e ter a curiosidade de saber tudo que essas pessoas que dedicaram a vida para a descoberta da ciência, pela descoberta do conhecimento, e isso tem que despertar uma curiosidade nele. Ele não tem que vir aqui estudar porque vai ter uma prova. Não tem que estudar porque vai ter uma avaliação. Isso já vira castigo. Você estudar porque tem uma condição de cobrança, já é castigo. Eu tenho que estudar porque eu tenho curiosidade. Tem que ter prazer em saber. Isso, quando a escola não desperta esse prazer, quando o professor não desperta isso, quando o professor não trabalha isso de forma objetiva e que atinge esse foco, algo está errado. Algo está errado e nós precisamos mudar. Algo precisa ser mudado. Então, é o momento que a escola precisa rever os conceitos, que os pais precisam rever os conceitos da escola que escolheu para o filho, de sentar com a direção, com a coordenação e falar: olha, não está rolando, meu filho está desinteressado, não, essa professora não está estimulando meu filho, essa professora está criando trauma no meu filho. Eu sou muito transparente. Quando eu pego uma professora, eu falo: olha, um erro seu, para mim, é pior que um erro médico, porque um erro médico, ele aparece, né? O médico errou, está lá, aparece. Ou a criança vai ficar com o braço torto, ou alguma coisa vai ficar torta ali, que vai aparecer e nós vamos atrás do erro. Agora, um erro do professor, cria-se um trauma dentro da criança, que esse trauma só vai despertar depois de adulto. Então, é um crime feito em cima de uma criança. É um crime. E isso é inadmissível. Tanto de professor, quanto de pai, quanto de mãe. Isso é crime. Criar trauma em criança é crime. Então nós temos que fazer uma educação prazerosa, uma educação gostosa, uma educação que desperte com alegria, com prazer. Como fazer isso se a criança está fazendo tudo errado, se a criança apronta, se a criança bate no outro, se faz repreendendo o comportamento dela?
e não a pessoa dela. Tá? Falando sempre que você ama a sua filha. Você fala: filha, eu te amo muito, mas o que você fez, isso eu não admito. O comportamento que você teve, isso eu não aceito. Você eu vou aceitar sempre, esse comportamento jamais. Separe a pessoa do comportamento. Você não fere a pessoa, tá? Você vai ferir o comportamento dela. E o comportamento é transitório. Hoje você tem um comportamento ruim, amanhã você não tem mais. Você muda, o comportamento você muda. A pessoa não, a pessoa permanece. Então quando você separa o comportamento da pessoa, você já blinda a pessoa. Você não machuca o ser humano. Você corrige somente o comportamento dela. Tá? Isso é uma regrinha básica e que funciona. Funciona com o marido, funciona com o filho, funciona com todo mundo. Separa o comportamento da pessoa. É ótimo isso. Essa é a leitura em cima exatamente do que eu acabei de passar para vocês. Educar dá trabalho. Educar não é resultado imediato. A educação, ela é algo a longo prazo. Então, mas eu já falei 10 vezes. Você vai falar 20, você vai falar 30, você vai falar 50, você vai falar 100 vezes. Porque educar dá trabalho. Se fosse mágico, seria a coisa maravilhosa do mundo. Você falaria uma vez só com a pessoa, acabou. Ela registra na memória, acabou. Você não precisa falar a segunda. Falou uma vez só, registrou, nunca mais vai fazer aquilo. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, exige um eu maduro, lúcido, que isso só vem com a maturidade. E maturidade, que idade é essa? Aí, é de pessoa para pessoa. Tá? Maturidade, nós temos adultos de 15 anos e nós temos adolescentes de 40. Então, não dá para falar quando que vem, qual é a idade da maturidade. A maturidade depende de pessoa para pessoa. A autoridade, ela vem da sabedoria. Então você tem que estar, primeiro, você tem que ter essa maturidade, para depois cobrar isso, né? Tem que ter essa liderança para depois cobrar isso dos filhos. Então, ter um autocontrole. Você quer que o filho não grite, você quer que o filho tenha educação, você quer que o filho tenha comportamento, mas quer gritar que nem uma louca, você quer berrar, você quer que seu filho não grite. Não dá. Então tenha você o autocontrole, para depois querer controlar o seu filho. Então, entra no quê? No exemplo. Entra naquela parte do começo. O exemplo é a base da educação. Se eu não quero que meu filho faça, eu não posso fazer. Tá? É a prática. Essa é a parte que eu passei para vocês. Infelizmente, na era da indústria, do lazer, estamos diante da geração mais triste de todos os tempos, com baixa autoestima, carente de afeto. É aí onde entram, normalmente, as pessoas de índole não tão boa, aquela índole duvidosa, aquela pessoa que começa a ser influência negativa na vida do seu filho, e seu filho começa a ter uns pensamentos que não foi você que implantou, não foi você que passou, alguns valores diferentes do que você pregou em casa, tal, porque essa carência, esse afeto, ele vai encontrar exatamente esse tipo de gente, que vai se aproximar, vai passar a oferecer aquilo que ele não tem em casa. Então ele vai buscar na rua. E a rua nem sempre ela vai ser assim caridosa, né? A rua às vezes ela é cruel.
não podemos ficar assistindo passivamente a personalidade, né? Temos que ser protagonista. O que é isso? Quem é pai? Quem é mãe? Quem é filho? Então esse negócio de dar total liberdade ao filho, eu quero criar meu filho com liberdade, com autonomia, com meu filho define o que ele quer, isso tudo tem períodos até chegar à maturidade. A hora que seu filho tiver maturidade para escolher o que ele quer, para saber o que é certo, o que é errado, aí você vai soltar e dar autonomia para ele. Até então, você é o pai, você é a mãe, você define o que é certo e o que é errado. Ah, mas eu não quero viajar com vocês, eu não quero sair com vocês, eu não quero... Olha, infelizmente não tem o que querer, né? Quem quer aqui é o pai e a mãe. Você vai fazer. Então, essa rédea curta tem que existir, porque isso faz parte da educação. Tá certo? Isso faz parte da educação. Mostrar disciplina. Disciplina. Antes de qualquer conversa tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, não tiver ordem, quem manda, quem obedece, todo mundo vai querer mandar. E normalmente o filho quer mandar mais que os pais. E aí começa a inverter a ordem. Fantasmas mentais, medos, timidez, baixa autoestima. Aí vocês precisam fazer uma investigação para ver se esses sintomas também não fazem parte do seu cardápio mental. Às vezes você fala assim, nossa, mas meu filho é tão inseguro, eu sinto que meu filho é inseguro, ele não tem muita segurança, ele não tem... Mas você parou para pensar se você tem essa segurança? Se você tem essa determinação? Se você não tem esses fantasmas dentro da sua cabeça mesmo, porque você está vendendo para o seu filho a todo momento o que você é. A todo momento. Você tem uma ligação muito forte com o seu filho. Vocês conversam até sem abrir a boca. Vocês estão conversando. E ele está sentindo a todo momento quem é você. E aí, esses fantasmas podem estar na sua cabeça também. Educar não é modificar o outro, tá? Educar, pensar antes de agir, desenvolver a consciência crítica. Eu falo que existem 2 crimes na educação. 2 crimes. O abandono. Você abandonar a criança, o menor. O que é o abandono? Deixar tudo. Às vezes o adolescente sai na sexta, volta no domingo, o pai não sabe nem para onde foi, onde dormiu, não sabe nada. Está tudo bem. Isso é abandono, é um crime. O outro crime é a superproteção. É você querer viver a vida do seu filho. Ai, vai machucar. Ai, não pode fazer isso. Ai, não pode fazer aquilo. Ai, não. Isso é superproteção. Isso é querer viver a vida. É querer evitar as frustrações. É não deixar seu filho cair, se machucar. Entendeu? Pisar na terra, sentir que machuca, sentir que bateu o joelho no ferro que dói. Entendeu? Ele precisa passar pelas experiências no momento exato. Porque a criança que não passa pelas frustrações se torna um adulto frágil. E quando passa por uma frustração, se mata. Entra em suicídio. Por quê? Porque não passou pelas pequenas frustrações. Não passou pelo período de amadurecimento de uma frustração. Então ele não consegue suportar a dor de uma frustração numa fase adulta. Tá? Tudo é amadurecimento. Tudo. Então, filha quer no McDonald's. Não vai. Aí começa a chorar. Ah, então vamos. Porque está chorando. Não vai. O porquê não vai? Não vai porque a alimentação hoje vai ser essa e essa. Entendeu? Dê a justificativa o porquê não vai. Nunca fale não porque não. Que isso não é justificativa. Justifique o porquê não vai. Mas não faça para agradar, para parar de chorar.
Porque aí você vai estar criando algo que depois você não vai suportar. Você não vai aguentar. A própria manha do seu filho você não aguenta. Então, tenha controle sobre isso. E ele precisa aprender perdas e frustrações. Isso é uma escola. A vida é uma escola. Se você não aprender as pequenas frustrações, tá? O fato de quebrar um brinquedo, de quebrar uma boneca, de passar por esses períodos, as pequenas frustrações até se tornarem as grandes e ter esse preparo. Quando chega na fase adulta, pega uma frustração, a pessoa entra num suicídio, porque não aguenta a dor. A dor é muito forte, porque não passou pelos pequenos. Sempre teve uma mãe lá quando amava, né? 15 anos não sabe se trocar. A mãe escolhe a roupa, não sabe combinar a roupa, não sabe se vestir, não sabe amarrar o tênis. Com 13 anos, está lá, marque. Então, vamos dar autonomia, vamos ensinar desde pequeno, vamos começar a dar isso e começar a fazer com que essa criança. Tem um ditado que diz assim: o pai e a mãe, eles se tornam excelentes quando eles se tornam desnecessários. É forte isso. Mas quando eles se tornam desnecessários, porque nós não somos eternos. Então, nós criamos os filhos para o mundo e não para os pais, é para o mundo. Então, quanto mais desnecessário você tiver na vida do seu filho, mais preparado ele está para enfrentar a vida. Então, é forte, a frase é forte, mas ela tem muito sentido. Tá? Quanto mais desnecessário, aí você fala: nossa, que coisa forte, né? Ser desnecessário na vida do meu filho. Agride você escutar um negócio desse. Mas é isso que nós precisamos nos tornar: desnecessário. Porque vai ser a hora que vai caminhar sozinho, vai fazer tudo sozinho. Tá? Você não é mais a necessidade dele. Somos todos geniais. Esse negócio, eu martelo muito com um professor. A educação é muito pautada em cima de pai e professor, né? São as influências da criança e do adolescente, é pai e professor. O meio ajuda, mas a fonte da educação é pai e professor. São essas referências formais que nós temos para a educação. Então eu trabalho muito isso com o professor. Esse negócio de trabalhar a inteligência, ou o aluno é inteligente ou não é inteligente, isso é uma palhaçada. Porque nós temos diversas inteligências. Você pode não ter habilidade. Eu não tenho habilidade para exatas, para a área de exatas, matemática, cálculo, mas eu sou ótimo na área de humanas. Eu vou me relacionar muito bem, eu faço um ótimo discurso, eu canto, eu danço, eu tenho outras inteligências. Então, nós temos que explorar as inteligências, o que a criança tem de forte, e não ficar martelando no que ela tem de fraco, porque aí nós vamos trabalhar a fraqueza dela e mexer com a autoestima dela. Ela vai se sentir sempre diminuída, ela está sempre com a autoestima abalada. Por quê? Vamos ler ali, ó. Se julgarmos um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser um incapaz, porque o peixe nunca vai subir uma árvore, não é verdade? Então nós não podemos esperar que o peixe vai subir a árvore. Nós vamos julgar o peixe pela cor dele, pelo nado, né? pela beleza dele na água, pelo que ele é capaz de fazer, não pelo que ele é incapaz. A educação é a rainha, ela peca exatamente aí.
Singular. Não adianta copiar as respostas dos outros, porque as perguntas são diferentes. Então, não adianta vocês ficarem trocando figurinhas aqui e falar: o que você fez com sua filha? Como que foi assim, assim? Porque a sua vai ser diferente dela e a dela da sua, e não adianta. As coisas são diferentes, a educação é singular, única. O que funciona para um não funciona para o outro. Ah, mas como que funciona uma sala de aula onde tem 40 alunos? Como que você trabalha uma educação com 40 alunos? Existe uma regra que ela é mais parecida para se trabalhar em conjunto, que você utiliza para se trabalhar num grupo. Mas quando você vai tratar de um ser humano, de uma pessoa, você vai trabalhar com singularidade. Você não vai ficar trabalhando em massa. Você não vai ficar comparando em massa. Quando a gente coloca a classificação de alunos, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu não estou comparando um aluno com outro, é ele com ele mesmo. Se eu estou em 20º lugar nesse trimestre, no próximo eu quero estar entre os 10 primeiros. Não me interessa quem foi o 9º, quem foi o 8º, quem foi o 5º. Eu tenho que competir comigo. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. É essa a mentalidade. É essa que nós temos que criar. A competição é comigo. Eu comigo mesmo. Essa competição com o outro, ela não é sadia. Ela não é sadia. A competição é de você com você mesmo. Então, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser muito melhor do que eu fui hoje. E assim nós vamos caminhando uma competição sadia dentro de nós, que é aquela cobrança de estar sempre crescendo, sempre em ascensão. Isso desde a infância, tá? Isso trabalha desde a infância. O grande perigo aqui é exatamente o silêncio. Enquanto o seu filho estiver gritando, batendo, jogando cadeira, você está sabendo ainda que está acontecendo alguma coisa. A hora que se cala, aí é o perigo. Que aí vira uma bomba relógio, uma bomba interna. Você não sabe o que se passa. Você não sabe nem o positivo e nem o negativo. Tá, então, o silêncio, ele nem sempre significa falta de palavras, e sim um grande excesso delas. Esse silêncio, ele diz tudo, e ele é perigoso, porque está dentro, então começa a interiorizar. Então, desde criança, cultive seu filho porque falante já é criança por natureza, mas cultive isso para não acabar, para não terminar, entendeu? Cultive isso para que continue todos os dias, e você ganhará ali um grande amigo, um grande parceiro, uma parceira. Você vai ter não só um filho, mas um grande amigo, talvez o seu melhor amigo, o melhor amigo dele. Mas cultivando tudo isso, o universo, ele reserva sempre o melhor a todos nós. A todos nós. Só pedirá em troca o foco, a força de vontade. E a educação, ela tem que ter uma única direção, que é a felicidade. Não existe outra razão no mundo de nós estarmos aqui se não é a felicidade. Então, o que você deseja de melhor para o seu filho é que ele seja feliz. Esse tem que ser o foco da educação. Esse tem que ser o objetivo da educação, que ele seja feliz no que ele for, ou no que ele escolher, que ele seja feliz, e que vocês também possam ter essa felicidade, porque o pai quando vira pai, a mãe quando vira mãe, não deixou de viver,
não deixou de ser um ser humano em formação, até o momento de sua morte. Você está no seu tempo. Esse negócio de falar, no meu tempo era assim, o seu tempo é hoje e agora. Enquanto estiver vivo, o seu tempo é hoje e agora. Então esse negócio de no meu tempo, essa frase não existe. Não existe. Nós fizemos um trabalho essa semana, que foi fazer a entrega da doação de peixes do terceirão, dentro de uma casa de repouso, onde tinha os idosos, que por alguma razão estão lá. Que tem muitos idosos que estão dentro das casas, né? Onde o filho vira pai, né? Começa a cuidar dos seus pais. Mas lá, por alguma razão, aqueles idosos estavam lá. Inclusive tinha um senhor de 92 anos, que tinha perdido já a voz, não tinha mais voz. Ele não falava mais. E a filha dele havia falecido já. E ele só tinha uma filha, a filha tinha falecido. E o genro, de vez em quando o genro ia visitá-lo. O genro também já era um senhor. E você vai descobrindo várias histórias dentro de cada história. E foi um trabalho, inclusive, da professora Alice, que fez com a inteligência emocional, com a disciplina de inteligência emocional, com o terceirão que eles estão se formando. E foi um trabalho muito emocionante, eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei comovido como os alunos se comportaram diante de pessoas que contribuíram para o universo. Todos que estavam lá, se você sentasse ao lado, eles tinham história para contar de tudo que eles produziram para o universo. Hoje estão encostados, mas todos eles têm uma história. Todos eles tinham uma grande bagagem para passar para os nossos alunos. Então, o presente que nós levamos, na verdade, quem trouxe fomos nós. Nós saímos de lá enriquecidos com a energia deles, enriquecidos com o carinho, com o afeto, com o amor. Que esses alunos, eles têm muito amor para dar, muito. Eles cantaram, eles dançaram, eles brincaram, eles sentaram de frente, olho no olho com aqueles idosos, e aquela troca de energia, aquela coisa maravilhosa. Aqueles idosos choravam por receber tamanho carinho, tamanho amor desses alunos que têm tanta compaixão dentro deles, tão sensíveis. E muitos deles, se você encontra na rua, parece bad boy, né? Aqueles malandrinhos, aquele menino que adolescente gosta de bancar imagem, que gosta e tem uma sensibilidade, e tem um coração de ouro, e tem tanto a oferecer, tanto para receber. E foi uma troca linda, foi uma troca maravilhosa. Então eu saí de lá, eu saí comovido com toda a situação desses alunos. E eu fui na sala de aula. Quando que foi que nós fomos? Quarta-feira. Hoje é... eu estou perdido já. Eu fui hoje. Foi ontem, quarta. Hoje eu fui na sala do terceiro ano. E aí hoje eu fui conversar com eles. E aí falei, gente, eu quero dizer algo a vocês. Eu quero dizer que de tudo que nós passamos, o que mais me impressionou foram vocês. Vocês me impressionaram. Vocês. É claro que aqueles idosos, eles comovem. A situação deles, ou a razão de cada um estar lá, né? A gente não está aqui para julgar família de ninguém. Eles estão lá por alguma razão. Mas os nossos alunos, eles tiveram uma compaixão, eles tiveram assim uma sensibilidade e uma, eu diria até humildade, que não é comum, não é algo comum de se ver e nem de se observar. E isso é educação. Eu falei, vocês tiveram uma lição que não cabe na apostila nem no caderno. É uma lição que vai direto para a alma, é uma
coração de vocês, que vocês entraram de um jeito e saíram de outro, e isso vai marcar para o resto da vida de vocês. Vocês estão prestes a terminar o ciclo escolar, mas vocês jamais vão esquecer desse dia, vocês jamais vão esquecer desse momento que vocês vivenciaram. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa passar para os filhos, que são os valores. E valor é aquilo que não tem preço. Tudo que não tem preço chama-se valor. O que tem preço não é valor. O que tem preço pode ser objetivo, pode ser alvo, pode ser vontade, pode ser desejo, mas não é o valor. Então, quando a gente troca a palavra, o preço pelo valor, nós estamos educando os nossos filhos a serem consumistas em excesso, desnecessário, a terem frustrações porque você deseja muito aquilo, e aí você conquista aquilo, e depois que conquistou, e o que vem depois daquela conquista? E aí nada mais te supre, porque você já conquistou aquilo que você queria. Então você está sempre com aquela ganância de busca, e nada vai saciar, nada vai saciar, porque não tem o valor. Ele tem o preço e não tem o valor. Então, sempre quando for pensar na educação, pensa que o valor é aquilo que não tem preço. Tá? Então é sempre separando valor e preço. E pensem vocês que a felicidade tem que ser o alvo da educação dos nossos filhos. Mas os nossos filhos só serão felizes se nós formos felizes. Esse negócio de eu sou casado e meu casamento ele só se mantém por causa do meu filho. Entendeu? Eu só seguro meu casamento por causa do meu filho, porque o nosso casamento já foi pro saco faz tempo. Então, isso é papo furado. Papo furado. Porque o filho convive muito bem com pais separados. Ele convive muito bem. Desde que o pai vai ser feliz em outro lugar e a mãe vai ser feliz em outro lugar. Mas que realmente sejam felizes. O que não pode é viver infeliz, e o filho fica presenciando essa infelicidade, entendeu? Ou essa falsa felicidade, viver fingindo estar feliz, ou ter uma vida feliz, para que seu filho presencie aquela tradicional família, papai, mamãe, filhinho para jantar, para poder dar aquele exemplo de família tradicional. Isso já não existe mais, tá? O que existe é família feliz ou infeliz. O tradicional não existe mais. Ou você é feliz ou você não é feliz. E o filho sente isso. Não adianta ficar trancando porta para brigar e que o filho não está presenciando, não está vendo, ele está sentindo. Todo o clima ele sente. Todo o clima. Então, se está bom o negócio, se não está bom, ele também está sentindo. Então, nós precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros. Olha, filho, quem ama, educa. Quem ama, discute. Quem ama, tem desacordo. Quem ama, precisa ser verdadeiro. Entendeu? Não existe quem ama, se beija todo dia. Quem ama, acorda sorrindo. Quem ama, dorme sorrindo. Isso é falsidade. Isso é uma falsa verdade. Então tudo que é falso precisa distanciar da criança. Tudo que não é verdadeiro, porque a criança é verdadeira. A criança é verdadeira, né? A gente até fala que criança já coloca a gente em cada situação, porque vai lá e fala os negócios assim que não era para falar, fala aquilo que não devia, conta o que acabou de presenciar lá, vai lá e conta, porque criança não tem filtro. Criança não tem filtro. Veio, vai. Do jeito que veio, vai. Então, essa naturalidade da criança, que nós não deveríamos ter perdido, e que a gente perde para poder ser aceito,
dentro da sociedade, dentro do mundo que a gente vive, a gente perde esse fio, a gente perde essa nossa naturalidade, né? Muitas vezes a gente começa a falar: nossa, eu me distanciei tanto de mim que nem eu me conheço mais, nem eu sei mais quem eu sou, de tanto que eu me distanciei de mim, ou de tanto que eu mudei para agradar o outro. Eu mudei tanto para agradar o outro que agora eu já não sei nem do que eu gosto, não sei mais nem quem eu sou. Quer dizer, eu coloquei sempre alguém em primeiro lugar, coloquei sempre alguém na minha frente, coloquei sempre alguém como primeiro plano, e eu nunca fui o primeiro plano da minha vida. Então comece a ter isso em mente, que você é o topo da sua pirâmide, da sua vida. O topo da pirâmide é você. É você. Tenha essa autoestima elevada. Seu marido não vai te amar menos por isso, nem sua esposa vai te amar menos por isso. Muito pelo contrário, vai te amar mais por isso, porque você está se dando valor, e ele também vai te dar valor, e ela também vai te dar valor. Isso é questão de você se posicionar diante de uma sociedade, numa pirâmide, que você precisa ter autoestima elevada. Você precisa ter o valor que você merece, para a criança sentir isso em você, sentir o valor que você tem, para que ela também possa crescer sendo verdadeira e tendo o seu próprio valor, não precisando e não dependendo de ninguém. Eu vou fechar com um vídeo onde eu já passei esse vídeo, mas para alguns deve ser novo, e é um vídeo bastante forte, onde mexe com a nossa consciência. Neste lugar estão enterrados sonhos. Aqui existem pessoas que viveram muito sobre essa terra e pessoas que passaram muito rapidamente por ela. E a morte, de alguma maneira, parou-os na sua trajetória. Aqui, nessas artes, estão representados sonhos que nunca foram concretizados, projetos que nunca saíram do papel. Aqui estão enterrados pais que não tiveram a oportunidade de abraçar os seus filhos, tiveram até oportunidade, mas não fizeram. Aqui neste lugar existem pessoas de todas as classes sociais, porque a morte, ela alcança ricos e pobres, bons e maus. Por exemplo, aqui estão enterradas crianças que viveram pouco tempo nessa terra, porque a morte os levou prematuramente. A morte não respeita a idade, a morte não respeita a nacionalidade, não respeita a posição social. A morte, ela chega para todos. E a minha pergunta, justamente por causa disso, é: o que você tem feito enquanto você está vivo? Porque se você está vivendo, é sinal que você está vivo. Significa que você abriu os seus olhos hoje. E se seus olhos foram abertos hoje, significa que Deus ainda te deu e nos deu a oportunidade de mais um dia estarmos vivos sobre essa terra. Mas aqui nesse lugar, nós somos chamados para uma reflexão. O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Como nós temos administrado a vida que Deus tem nos dado? De qualquer maneira, nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu como o seu bem mais precioso, sopro de vida. Que é o conselho para que você viva bem. Valorize a vida que Deus te deu. Cuide da tua saúde. Se alimente bem. Se afaste das coisas que te provocam estresse, podem fazer o teu
gostaria de te abraçar de demais. Meu consolo é que no céu eu vou abraçá-lo. Eu queria dizer isso, é importante dizer isso. Eu podia ter abraçado muito mais meu pai. É forte assim. Pode deixar apagar. Esse vídeo ele é um chacoalhão na nossa vida, né? Ele dá uma chacoalhada para que a gente possa despertar a sensibilidade que existe mesmo em cada um de nós. Que a gente possa perdoar aquele que a gente ainda tem alguma mágoa, que tem algum ressentimento. Que a gente possa pedir perdão para aquele que a gente machucou. Que a gente possa ser um pouco mais humano enquanto estamos aqui. Que a gente possa ter um pouco mais de humildade para reconhecer o quão humanos nós somos, passíveis de falhas e erros, e desnecessário carregar tamanho peso nas costas por mágoas, rancores, ódio, sentimentos que destroem qualquer coração humano. E o que eu desejo a vocês nessa noite para despedir, que vocês possam perdoar a todos que vocês tenham ofendido, que vocês possam ser perdoados por quem um dia vocês acabaram ofendendo, mas que sobretudo vocês possam se perdoar, para que vocês não se culpem e não carreguem culpa de nada desse mundo, porque os erros que nós tivemos foram erros humanos e erros passíveis de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, e que possamos nos perdoar para ficarmos leves e tornar os nossos dias mais felizes e tornar uma educação leve para os filhos e uma educação a caminho de uma conquista, mas a maior conquista de todas é conquistar uma felicidade plena, é conquistar aquela felicidade que vem de dentro para fora, que é quando você está com o seu coração puro, leve, assim como uma criança que não tem filtro, aquela criança pura, inocente. Quando nós voltarmos a ser aquela criança pura, plena e inocente, nós teremos essa leveza novamente. Muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite.